Radar Drops. Informação para o seu dia. Olá, hoje é 8 de dezembro, começa agora o Radar Drops, informação para o seu dia sob curadoria do FGV Notícias. Bom, vamos começar falando de um assunto super importante para o Brasil, né? O agronegócio. A gente ouve falar muito em sustentabilidade, mas será que o discurso bate com o que acontece de verdade lá no campo? Pois é, parece que tem uma distância bem grande aí entre a intenção e a prática. E para a gente entender o porquê dessa distância, a Thalita Pinto, que é coordenadora da FGV Bioeconomia, traz um ponto fundamental. O problema, segundo ela, está na maneira como o nosso agro é medido lá fora. Sabe, as métricas que usam para avaliar o Brasil, elas simplesmente não foram feitas para a nossa realidade, para a nossa agricultura tropical. Olha só que interessante, o problema todo está na metodologia. O Brasil acaba sendo avaliado por umas réguas, digamos assim, que foram criadas para climas temperados. E o que elas fazem? Elas só olham o que a agricultura emite de carbono. Só que a nossa realidade aqui é completamente diferente. A nossa agricultura tropical não só emite, mas também sequestra muito carbono. E quando você não põe esse sequestro na conta, o impacto da nossa soja, por exemplo, parece ser bem maior do que ele realmente é. Tá, mas e aí? Como é que a gente resolve essa distorção e faz a sustentabilidade acontecer de verdade? A especialista da FGV aponta algumas soluções bem claras. Primeiro, a gente precisa de dados públicos que todo mundo possa acessar. Depois, um sistema de verificação que seja robusto, que mostre a nossa realidade de verdade. E, claro, políticas que sejam baseadas em ciência, segurança jurídica e institucional e acesso a crédito para o produtor poder investir. Mudando de assunto agora, vamos para a política internacional. Os Estados Unidos anunciaram uma nova estratégia de segurança nacional e ela traz, olha, uma mudança bem grande nas prioridades da política externa do país. Essa nova doutrina deixa bem claro para onde vai o foco agora. Sai do Oriente Médio e se concentra na América Latina e na Ásia. E os objetivos principais são conter a imigração em massa, reindustrializar a economia americana, diminuir os déficits comerciais e, um ponto importante, buscar a paz pela demonstração de força e não tanto por intervenções militares diretas. Para a gente entender bem essa estratégia, vale a pena voltar um pouquinho no tempo e lembrar da doutrina Monroe. A original, lá de 1823, tinha aquela ideia de América para os americanos, basicamente para manter a Europa longe. Só que aí no século XX, isso mudou com o corolário Roosevelt, que acabou virando justificativa para a intervenção militar na região. E o que a gente vê agora é uma espécie de nova versão dessa doutrina, só que focada nos problemas de hoje: migração, narcotráfico e a influência de outras potências por aqui. Só que, na prática, aplicar essa doutrina não é tão simples. Segundo o Oliver Stuen, que é o da FGV, a abordagem é, bem, imprevisível. Num dia a linguagem é super hostil, no outro já tem conversa com a China. É o que ele chama de caixa de surpresas, né? Cada dia é uma novidade no cenário internacional. E o ponto-chave aqui, que os analistas destacam, é que isso tudo representa uma ruptura bem grande com a tradição da política externa americana desde o fim da Segunda Guerra. A ideia de uma ordem internacional, multilateral, onde todo mundo conversa, parece que está sendo deixada de lado. E no lugar dela, volta uma ideia que parece até do século XIX, a de que o mundo é dividido em esferas de influência das grandes potências. Bom, e para a gente terminar hoje, uma notícia excelente, daquelas que a gente tem que comemorar mesmo. O Brasil conseguiu uma vitória que é histórica na longa e difícil luta contra a AIDS. Olha esse dado. Pela primeira vez em 30 anos, o número de mortes por AIDS no Brasil em um ano ficou abaixo de 10 mil. É o menor número desde o pico da epidemia lá nos anos 90. É um marco sem dúvida nenhuma. E não é só isso. A outra grande conquista é que o Brasil conseguiu eliminar a chamada transmissão vertical do HIV. Isso significa, na prática, que uma mãe que vive com o vírus, fazendo o tratamento certinho, pode ter seu bebê sem transmitir o HIV para ele. É uma conquista, sim, fantástica para a nossa saúde pública. E de quem é o mérito por esse avanço tão grande? Bom, segundo a Ana Maria Malik, da FGV-EAESP, a resposta é muito clara. Isso é uma conquista do SUS. É a estrutura do nosso sistema público de saúde que oferece vigilância, prevenção e tratamento de graça, que foi essencial para a gente chegar nesses resultados. Essa conquista, sem dúvida, mostra a força que o nosso SUS tem. Claro que a luta contra a AIDS não acabou, a prevenção continua sendo a melhor ferramenta que a gente tem.
Mas fica a reflexão, né? Depois de uma vitória tão importante como essa, qual deveria ser a próxima grande meta da nossa saúde pública? Esse foi o Radar Drops de hoje. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá!